Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto continua sendo planejamento empresarial e profissional em tempos de crise. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Nelson Canabarro, que é professor universitário e também consultor de empresas. No bloco anterior, nós falamos sobre planejamento voltado mais às empresas, né? A necessidade de se adaptar nesses tempos de crise causados pela pandemia, por conta de uma série de fatores, enfim, se adaptar ao e-commerce e também se adaptar à nova necessidade de reestruturação interna em relação, principalmente, ao gerenciamento de recursos humanos. Ou seja, entender que às vezes é mais barato manter o funcionário em casa do que necessariamente num ambiente físico apropriado para aquilo. Lógico, isso varia muito de um caso para o outro, mas é fundamental que o mindset também, ou seja, a mentalidade do empresário em relação a determinado assunto seja modificada e que o empresário esteja qualificado, antenado com tudo que envolve marketing digital, por exemplo, né? O que é um lead, entre outras coisas. E, professor, em relação aos trabalhadores como um todo, qual é o posicionamento deles dentro dessa realidade? A gente falou primeiro das empresas que criam as vagas e contratam inclusive os profissionais liberais. Quando a gente fala de profissionais liberais, falamos de médicos, advogados, dentistas, mas a gente tem que pensar também nos trabalhadores como um todo, porque nós somos senhores de nossas carreiras profissionais, ou seja, podemos trabalhar numa determinada empresa, mas temos o nosso projeto pessoal dentro dessas empresas. As nossas jornadas, a jornada do profissional e da empresa podem estar alinhadas naquele momento e depois não mais. Porém, precisamos, obviamente, cuidar das nossas carreiras, mesmo que seja dentro de uma organização específica, seja dentro de uma empresa, uma instituição, enfim. Que recomendações o senhor dá para esses profissionais? Bom, nós temos profissionais em duas situações. Um, aquele que tem o trabalho e está em home office. E outro, aquele que está desempregado, e a gente viu esta semana, né, uma fila de 200, 300 pessoas atrás de vagas de emprego ali numa empresa aqui da cidade. E o número não é pequeno, é um número grande de pessoas que estão desempregadas. Então vamos falar primeiro por desempregado. Primeira coisa, né? Aproveite esse tempo, né, para que você possa se atualizar em algumas ferramentas. O mercado mudou muito, né? Vai ser exigido cada vez mais conhecimento e domínio de tecnologia, principalmente as de comunicação em tempo real, ferramentas de reuniões virtuais, né? Entender isso é muito importante para esses funcionários, então se atualizar nesse aspecto. Porque o que eu vejo é o seguinte, né? Nós temos uma faixa de idade de 45, 50 anos de idade, que muitos ainda não têm essa relação fácil com o uso da tecnologia. Então, se você é um profissional nessas condições e está fora do mercado, você precisa encontrar uma forma de fazer essa transição. Então procura na internet, você vai encontrar no YouTube vários cursos, né? Tudo gratuito que você consegue fazer e passar por um processo de atualização. Precisa ser disciplinado e entender que o mundo não vai mais ser o mesmo. Eu fiz um estudo 2 anos atrás, então tudo que eu vou falar são números, projeções que foram feitas em 2018, que nos próximos 10 anos, ou seja, 8 anos de hoje para frente, serão gerados 50 milhões de empregos com base tecnológica e serão extintos 15 milhões de empregos de bases manuais, sem tecnologia, esse esforço repetitivo. E eu vi recentemente uma loja em São Paulo da Amazon que tem 2 funcionários. O restante é tudo self-service, você entra com um carrinho, toda vez que você coloca o produto no carrinho ele já faz a leitura do código de barra, ele tira do sistema, a hora que você vai para a saída ele já debita no teu cartão de crédito, ou seja, você entra numa loja de supermercado, de variedades e faz tudo sozinho, como se você estivesse na frente do computador. Tem 2 funcionários numa loja que hoje seria uma loja de uns 150, 160 funcionários. Qual o tipo de mão de obra que foi extinta? Aquela que é repetitiva, aquela que é a interação sem produção de conhecimento. Então, e isso está na indústria extremamente acelerado, né? Então, a projeção foi feita pela Universidade do Vale do Silício, então não é uma projeção qualquer, né, em cima disso, e já passaram 2 anos dessa projeção, mas não tinha nessa conta a pandemia, que acelerou o processo. Então não serão 10 anos, será muito mais rápido do que previu a Universidade lá do Vale do Silício. Então é muito importante para essas pessoas, primeiro, né, manter essas conexões, fazer curso, participar de live, isso está sim
não live de sertanejo, né? Live falando lógico. de assuntos pertinentes ao mundo do trabalho. E isso hoje em dia está muito fácil. Você procura, coloca no Google uma pergunta sobre isso, vai te aparecer 10, 15 possibilidades de você estar se atualizando, entendendo essa nova lógica do mercado. E se preparar para passar por essa revolução que vai acontecer de muitos empregos sendo extintos e substituídos por máquina ou robô com a indústria 4.0. Então isso é para o desempregado, né? E manter o ânimo, que é muito importante, que desanimado você já sai em busca do emprego derrotado. Então você tem que ter ânimo para conseguir fazer isso. Não é fácil, é um exercício de autogestão, né? Porque está desempregado, começa a procurar emprego, recebe não, como que eu vou manter o ânimo? Então procurar esse equilíbrio, a autogestão, é religião, é família, para que você possa estar centrado e quando for procurar um emprego, estar 100% focado nessa missão. E para quem já está trabalhando, né, que está em home office, o primeiro ponto, disciplina. Não considere o home office como sendo uma exceção e como sendo a possibilidade de você ficar ocioso dentro da tua casa. Tem que ser disciplinado com o home office. Você tem que mostrar resultado, porque se você não for disciplinado, não estiver a postos no tempo que foi determinado, não tiver produtividade elevada, aquilo que você fazia, que só você percebia que estava sendo feito, agora todo mundo percebe, porque você está conectado com todo mundo da empresa, principalmente com os teus gestores, nesse processo mais eletrônico. E também, o que eu falei para aquele que está desempregado, vale para quem está empregado também. Se você ainda tem dificuldades no uso da tecnologia, precisa fazer esse processo de transição, procurar qualificação profissional para isso, né? E se atualizar, porque senão daqui a pouco é você que vai para a fila do desemprego, porque é uma revolução. Na revolução tem mortos, tem feridos e tem aqueles que se salvam, não é verdade? Vamos entender isso como uma comparação com a guerra. A posição que cada um vai estar, a condição que cada um vai estar após a revolução depende do preparo, depende da estratégia e depende das ferramentas e das armas que ele estava carregando para se defender. Se você está indo para a batalha de mãos limpas, você é o primeiro a cair fora da batalha. Então, ter esses cuidados sempre é muito importante, porque todo o trabalhador tem que pensar assim, eu sou o meu produto, eu vivo do que eu faço. Então, eu não posso fazer mais ou menos, eu não posso fazer menos do que eu sou capaz, eu não posso fazer menos do que espero, eu tenho que ser sempre 100%, buscar o 100% de eficácia, de qualidade e fazer mais do que esperam de mim. Não preciso ser o melhor no que eu faço, mas eu tenho que tentar ser o melhor todo dia no meu trabalho. E assim você vai ver que você vai construir uma carreira brilhante, independente se você está em home office, se você está dentro da empresa, isso não vai ser porque o talento é de cada um. Em relação ao home office, algumas pessoas estão encarando o home office como se estivessem de férias conversando com um parente. Lógico que acredito que nessa altura do campeonato já é uma minoria, mas é preciso que a pessoa escolha um espaço da sua casa para trabalhar. Né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, professor. E tentar disciplinar a família também nesse sentido. A esposa precisa entender que ele não está na frente do computador num jogo eletrônico, é trabalho. É trabalho. E, portanto, o espaço atrás dele deve ser o mais adequado possível, né? E ele também deve estar trajado para o trabalho, né? Como Exato. se ele estivesse no ambiente de trabalho. A diferença é que ele vai estar na frente de uma webcam. Então, é importante que as pessoas tenham esses cuidados de ordem prática. Porque é trabalho, claro que é importante. Eu fiz home office por 2 meses, depois eu voltei a fazer meu expediente na universidade, justamente por causa dessa questão. Eu tenho crianças pequenas e elas não entendiam que eu não estava em férias. Então eu fui para um ambiente separado, ficava o meu tempo de expediente na frente do computador, participando de reuniões, encontros, lives, mas os meus filhos entendiam que por eu estar em casa eu estava de férias. E isso começou a gerar ruído no meu trabalho. Então eu conversei com a minha esposa, a universidade está fechada, é o lugar mais seguro para estar lá, é lá porque só estou eu trabalhando. Então eu faço meu expediente na universidade mesmo. Agora, quem tem a possibilidade, né, de ter o seu espaço específico, fechado para isso, tem que tomar esse cuidado. E não você vai fazer uma reunião, é educado manter a webcam ligada, não deixa desligada. Porque se você está no ambiente de trabalho, se você fosse para uma reunião, você não ia poder estar de pijama, você não ia poder estar sem roupa, você não ia poder estar com o cabelo despenteado. E você tem que entender que ali é o teu ambiente de trabalho, agora é uma extensão da empresa que está na tua casa. E aquele que pensa assim que não é bom,
É só pensar da seguinte maneira, que dia de trabalho da tua vida que você encerrou o teu expediente às 18 horas e às 18 horas você estava dentro de casa? Esse é um ponto. Você ganha, só de qualidade de vida, você ganha de 2 a 3 horas por dia de percurso, de falta de não ficar respirando fumaça no trânsito. Ou seja, o home office tem muitas vantagens, muitas vantagens. Pense em São Paulo, quem pega dois ônibus para chegar no trabalho, leva 2, 3 horas para chegar no trabalho e 2, 3 horas para voltar. Terminou o expediente, ele está dentro de casa. Ou seja, existem algumas coisas que precisam ser corrigidas, porque por enquanto cada um está usando as suas tecnologias pessoais, está errado, a empresa tem que prover. Mas se mantiver produtividade alta e a empresa prover as condições, o home office é uma ferramenta fantástica e deve ser adotado por muitas empresas, principalmente aquelas que têm os recursos humanos abertos e o empresário que entenda que o resultado é mais importante do que o tempo que ele fica disponível lá na empresa. Perfeito. Professor Nelson Canabarro, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, obrigado pelo convite. Nós conversamos com Nelson Canabarro, consultor de empresas, professor universitário, e falamos sobre planejamento em relação às empresas e em relação às carreiras dos profissionais que, obviamente, prestam serviços a essas empresas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.